correspondente internacional, nosso especialista em assuntos sobre os Estados Unidos, Daniel Toledo. Bom dia, Daniel. Bom dia, Zé. É um prazer imenso estar aqui com vocês de novo. Toda nossa, não é? Bom, não sei se na cultura da América é diferente, talvez sim, mas nós estamos aqui já nos preparando para o ano que vem. No mês de setembro, temos uma série de ações que nós estamos projetando, planejando, programando e até sonhando para o próximo ano, né, Daniel? E, evidentemente, que o desejo de imigrar legalmente para os Estados Unidos faz parte do imaginário dos planos de muitos brasileiros. São vários motivos que levam a pessoa a querer ir para os Estados Unidos. Dentre eles, a sensação de segurança, segurança pública, né? Um sistema jurídico muito mais estável, a possibilidade de evolução do patrimônio, tanto cultural quanto material, entre outras questões, não é? Você percebe esse movimento em relação já às procuras para tentar imigrar legalmente, como se deve, para os Estados Unidos já no ano que vem, Daniel? Zé, e olha que curioso o que você falou. As pessoas no Brasil estão começando a se preparar para o ano que vem. Aqui nos Estados Unidos, o ano começa efetivamente em setembro, ou seja, começou ontem. O ano letivo começa no meio de agosto, mais ou menos, o ano fiscal começa em setembro. Muitas métricas dentro dos Estados Unidos começam em setembro, inclusive, como eu citei, o próprio ano fiscal. E nós temos muitas questões que começam realmente a tomar alguns formatos justamente no mês de setembro. Então, sim, a gente acaba percebendo que não só o brasileiro tem essa tendência de começar já programar a partir de setembro o que eles vão fazer no ano seguinte, como também o americano já começa a tomar alguns formatos diferentes do que vai acontecer a partir do ano que se inicia, né? O ano fiscal que se inicia, o ano escolar que se inicia. Sem dúvida nenhuma, muitos brasileiros começam a se preocupar, não só com relação ao que vai vir o ano que vem, mas também nos próximos anos, né? Nós temos aí diversas pesquisas eleitorais saindo no Brasil, eu recebi ontem 2 delas, inclusive. Muitas pessoas se preocupam com o próximo cenário político que vai se desenhar no Brasil, o julgamento que começou hoje, qual vai ser a consequência disso e qual vai ser o impacto disso a partir do ano que vem, não só na questão política, mas também na questão da própria economia brasileira e muitas coisas mudando no mundo. Então, sem dúvida nenhuma, as pessoas estão sim mais preocupadas e olhando e começando a se programar com o que vai vir a partir do ano que vem. Ô, Daniel, você fala justamente os principais fatores motivadores de se buscar os Estados Unidos, como é a instabilidade política, principalmente a instabilidade econômica. Por mais que os números do governo apontem, não é essa a questão, não é questão de fazer avaliação da política econômica do governo, mas é um cenário que os observadores mais atentos eles conseguem perceber o aumento da dívida pública, o aumento dos gastos do governo sem uma redução desses mesmos gastos, a crescente diminuição e realmente do PIB, ele perdendo força por causa do aumento da dívida pública. Até o pessoal comenta muito, mas nos Estados Unidos a dívida pública é grande e tal, mas é lastrada em dólar, que é uma moeda forte que está no mundo inteiro. Nós não temos essa realidade. Mas esse cenário econômico também não é um principal motivador, aliado a essa polarização política, faz com que as pessoas ainda mais queiram deixar o Brasil? Zé, eu falo sempre isso para os meus clientes, né? Eu acho que a gente precisa, quando o brasileiro pensa em vir para os Estados Unidos, a primeira coisa que ele precisa fazer é esvaziar o copo e começar a encher com uma água diferente, né? Com uma cor diferente, com um fluido diferente, com um gosto diferente. O copo vai se encher de uma forma totalmente diferente do brasileiro. Aqui nos Estados Unidos, a gente começa a perceber, logo no primeiro, segundo ano, quando você está morando aqui, você começa a perceber que a economia ela se adapta. Não interessa o que está acontecendo, com dívida, sem dívida, com governo, sem governo, governo bom, governo ruim, não interessa. O mercado vai se adaptando muito rapidamente. No Brasil, se o presidente espirrar, tropeçar e cair sentado no chão, é uma crise que demora 1 ano. Aqui, se acontecer um cenário caótico, a crise vai demorar no máximo 2, 3 meses. Quando muito, vocês devem lembrar aí da crise de 2008, onde foi uma quebradeira absurda, o governo emitindo dinheiro, salvando o banco e tudo mais. A crise dentro dos Estados Unidos demorou 6 meses para a coisa voltar a começar a respirar, as pessoas começarem a sair do nível de preocupação e a coisa fluiu e se recuperou muito rápido.
Esse é o cenário americano. Muita gente fala para mim, poxa, Daniel, mas não é muito mais fácil se eu tenho uma cidadania europeia, tenho uma cidadania italiana, não é muito mais fácil eu pegar meu passaporte europeu e ir morar na Europa? Bom, sem dúvida nenhuma, é muito mais fácil. Seria hipocrisia de qualquer pessoa dizer que não é. Mas você imaginar que você vai ter a mesma capacidade financeira na Europa, esquece. Isso não vai acontecer. Então, hoje ainda, apesar de todas as mudanças de cenário internacional, nós sabemos e vemos claramente que se a sua intenção é trabalhar, ganhar dinheiro, investir e trazer resultados ainda financeiro para você, se você já está com 80, 90 anos, você está aposentado, você está tranquilo, vai para a Europa. É a melhor coisa, porque você vai ter um custo de vida menor e vai ter uma estrutura mais tranquila. Mas se você está na estrutura de trabalhar, ganhar dinheiro, empreender e fazer a coisa acontecer, hoje eu não consigo enxergar outro país no mundo melhor que os Estados Unidos para isso. Ok, eu fiz uma pesquisa aqui, mas você está aí no front, né? Então você sabe exatamente qual é a percepção que você tem das pessoas que querem imigrar legalmente para os Estados Unidos. Não está nem em questão aqui o óbvio, né? Uma coisa é a negação da outra por analogia, principalmente uma questão de lógica, né? Nunca é o momento de tentar imigrar ilegalmente para os Estados Unidos, sobretudo agora. E pelo outro lado também, qual é a percepção que você tem? Por que as pessoas... você poderia elencar algumas razões pelas quais as pessoas gostariam de fato de ir aos Estados Unidos? A gente entende genericamente e até compreende fazendo o overview da situação. Mas você é o especialista, é o seu dia a dia. Zé, a maior reclamação que eu tenho, por incrível que pareça, não é a questão econômica. Ela é a segunda maior. A primeira maior é a questão da segurança pública, ou da insegurança pública, né? Eu tenho muitos pais de família que falam, poxa, Daniel, a cultura no Brasil, quando o filho chega nos 15, 16 anos, ele começa a querer ir para baladinhas, para sair com os amigos, para ir para festinha, para ir para chácara, se está no interior, para ir para aquelas festinhas do pessoal do colegial, depois vai para a faculdade. Ok, isso nos Estados Unidos costuma começar bem mais cedo e terminar bem mais cedo. No Brasil, isso começa meia-noite e meia, 1h da manhã. Né? Os filhos muitas vezes chegam 5, 6 horas da manhã. É comum isso acontecer no Brasil. Né? E aqui não é comum isso acontecer. Mas quando o seu filho sai, você dorme tranquilo? Se você não tem um carro blindado, você está tranquilo do seu filho andar nas grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, ou até Manaus, né? Você tem muita criminalidade em Manaus, Recife. Você está tranquilo do seu filho sair à noite e sem andar com o carro blindado? Ou você fica tranquilo, você dorme tranquilo, sabendo que seu filho ainda não voltou para dentro de casa? Né? E o controle do tráfico, como é que está no Brasil? Então, essa é a maior queixa que eu vejo das pessoas. Esse é o número 1 pela qual as pessoas falam, eu não quero mais ficar no Brasil. Não existe mais condição de você ir para a rua com a incerteza de não saber se vai voltar para casa, e você não sabe se o seu filho vai para a escola e se ele vai voltar seguro para casa. Esse é o grande problema. Segundo grande problema é a questão, sem dúvida nenhuma, da perspectiva do trabalho, do dinheiro, de conseguir sustentar a sua família. Se você pegar quantos R$100 valiam em 1994 e trazer para hoje o que valem R$100, você vai perceber uma depreciação na moeda absurda. Né? Você tem uma perda de valor da moeda absurda, e isso acaba impactando muito nas pessoas, principalmente pelo poder de compra. Se você pegar o poder de compra do salário mínimo de 10 anos atrás e pegar o salário mínimo, não o mesmo valor, o que era o salário mínimo de 10 anos atrás, o que é o salário mínimo de hoje, você vai perceber que mesmo sendo valores diferentes, o poder de compra de antigamente era muito maior do que o poder de compra de hoje. Então, nós percebemos que as pessoas estão empobrecendo e elas começam a se preocupar com o que vai acontecer com os filhos dela. Né? Hoje eu tenho pessoas que eu dou aula, eu tenho a perspectiva de muitos alunos meus de pós-graduação é sair de uma pós-graduação e ganhar R$3.800 por mês. Quando você fala isso, poxa, você paga um aluguel com R$3.800, com uma pós-graduação, graduado em Direito, com OAB, com pós-graduação, você vai ganhar R$3.000 por mês, R$3.800 por mês.
É para isso que você estuda tanto tempo, é para isso que você se dedica tanto tempo, é essa subvalorização que o país dá para você como reconhecimento pelo seu esforço. Essa é a principal queixa, é a segunda principal queixa e é o que mais preocupa as pessoas. Ok, bom, vamos tirar aqui da nossa resenha de hoje aquele visto do investidor. Não sei se já está em vigência, o governo Trump apresentou que se você investir 5 milhões de dólares nos Estados Unidos, você já consegue se estabelecer aí, vai poder fazer negócio. Não está em vigor ainda, mas não estará. Alguém que quer realmente, claro que tem que ter uma avaliação da condição financeira dessa pessoa, do seu patrimônio, se ele tem antecedência, que não é essa coisa toda. Como é que funciona esse processo e se dá para estabelecer a mania do tempo, um tempo médio para que você obtenha sucesso no pleito de imigração legal para os Estados Unidos, se ela já vem junto com a cidadania, ou só 2 processos distintos, entendeu? Desculpa parecer perguntas óbvias, mas eu estou fazendo... São muitas perguntas, vamos por partes. Jornalista, né, que não é especialista em tudo, mas sobretudo da nossa audiência. Certo, vamos por partes, porque são muitas perguntas aí. Se eu esquecer alguma, você me lembra, por favor. Primeiro, vamos separar o que é visto de investidor e o que é visto de habilidade, tá? Visto de investidor, muitas pessoas pensam, primeira coisa que eles imaginam é o EB5. Não, precisa fazer um investimento de $1 milhão. Não é isso. O EB5 ele se divide em 3 possibilidades, de 800 mil, 900 mil e 1,50 milhão, dependendo do tipo de lugar que você vai fazer o investimento e a forma com que você vai fazer o investimento. Mas esse não é o único tipo de investimento, de visto de investimento que é possível. Existem vários outros. Um deles é o visto E2, para quem tem cidadania de país que faz parte do Tratado de Navegação e Comércio com os Estados Unidos, como, por exemplo, Itália, Espanha, França, vários outros países, principalmente da União Europeia, e vários outros no mundo também. Esse tipo de visto, ele exige um montante muito menor. A lei não traz qual é o montante, ela fala num investimento substancial, mas o que é substancial? É aquilo necessário para você montar aquela sua operação. Se é necessário 100 mil para você montar uma panificadora de forma eficiente, então é 100 mil o valor do investimento. Se é 200 mil para você montar uma churrascaria, então o valor mínimo é de 200 mil. Então, se você trocar essa palavra substancial ou a palavra valor mínimo por uma outra palavra que seja necessário, você vai entender exatamente o que você precisa investir nesse tipo de visto. E é importante saber, visto de investidor, o que os Estados Unidos buscam em você é o que você tem de dinheiro no bolso. E visto de habilidade, o que os Estados Unidos quer saber é qual é o seu capital intelectual, o que você tem para oferecer para o país em troca de uma autorização de trabalho, ou de um green card, ou algo nesse sentido. E quando você falou, quais são as etapas até você ter uma cidadania e tudo mais? Primeiro, a pessoa geralmente tem um visto. Né? O visto ele é temporário, ele é limitado, ele tem uma série de restrições. Visto. Daí você pode pedir um green card, ou pode ir até direto para um green card, dependendo da situação. O green card é residência permanente. Eu costumo dizer para os meus clientes que a diferença básica entre um green card e uma cidadania é que a green card ele tem validade de 10 anos, você vai renovando, é muito simples você fazer renovação a cada 10 anos, mas você não tem poder de voto, você não vai votar nas eleições e você pode perder o seu green card. Né? E a cidadania é quando você é reconhecido como um cidadão americano. Geralmente 5 anos após você ter o seu primeiro green card. Ah, Daniel, mas eu escutei alguém falar que no 3º ano eu posso pedir. Sim, se você for casado com um cidadão americano, existem aí algumas formas de você fazer a solicitação antes dos 5 anos. Mas, via de regra, vamos tomar como referência 5 anos, que é o que acontece com a maioria dos casos. 5 anos de green card, entra com pedido de cidadania, faz o teste de cidadania, faz o teste de proficiência, e se for aprovado, é concedido o passaporte americano. Aí sim a pessoa tem direito a voto. Bom, com essas questões diplomáticas que envolvem Brasil e Estados Unidos, né, estão em campos geopolíticos diferentes hoje, acho que isso é claro, né? Até ontem vimos aí a reunião entre o líder chinês Xi Jinping, o líder russo Vladimir Putin, e também o Kim Jong-un da Coreia do Norte, falando de uma nova ordem mundial. Inclusive, uma das convidadas é a presidente do BRICS, a presidente Dilma Rousseff. Ou seja, inegavelmente o Brasil está alinhado nesse eixo, que também dá suporte ao governo venezuelano. Então, é uma posição diplomática totalmente que já pressupõe um conflito. Esse momento pode refletir negativamente, porque eu acho que as pessoas podem adquirir algum temor, não é? Eu quero saber se esse temor chegou até você e o entendimento se ele faz algum sentido.
Zé, eu acho que não. Muita gente tem me perguntado isso, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você tem ideia da quantidade de russos que têm vistos, green card, cidadania, que moram ali em Sunny Isles, na região de Miami? Você tem ideia da quantidade de chineses que tem aqui em Houston, no Texas? Você tem ideia da quantidade de indianos que moram aqui em Houston, ou que moram em Nova York, ou que moram na Califórnia? Não quer dizer absolutamente nada isso, né? O país, ele quer, independentemente dessa questão aí de racial ou política ou o que for, o país quer saber se você tem competência, ou se você tem dinheiro para ser um investidor, ou você tem competência intelectual para ser um aplicante de um visto de habilidade. O resto obviamente que é uma questão secundária, a menos que hajam os banimentos, como o Donald Trump colocou em alguns países, principalmente de origem muçulmana. Mas não havendo esse tipo de banimento, e que ele está baseado quase que 100% aí num histórico de financiamento terrorista e tudo mais, mas não havendo isso, não vejo nenhuma razão para ter qualquer tipo de restrição contra brasileiros ou qualquer outra nacionalidade, mesmo que haja aí essa divergência geopolítica. Ok, e não tem nenhum tipo de atalho que vale a pena, Daniel. Tem que procurar um profissional altamente especializado, que os Estados Unidos, como você reiteradamente diz nessa questão, deixa de lado a geopolítica, a questão legal, né, é realmente a que sobrepõe. É o império da lei que o país sempre apresentou, né, que dá todas as garantias caso você passe por esse crivo, que tem que ser rigoroso mesmo, não poderia ser de outra maneira. Não é, Daniel? Mas muito obrigado pela tua participação de novo. É um prazer muito grande ter você com a gente toda terça-feira. Fica à vontade para as suas considerações finais. Zé, eu vou terminar com uma frase do meu avô, Antônio Frase Toledo. Meu pai sempre falava isso para mim. Ele dizia que meu avô, quando ele entrava num carro com o motorista, ele virava para o motorista e falava assim: vai devagar porque eu estou com pressa. Né? Ou seja, você às vezes tomar o caminho que pode parecer para você mais rápido, ele vai ser com certeza para você também o caminho que vai demorar mais. Você pode ter um acidente, você pode furar um pneu, você pode pegar um trânsito inesperado ou algo nesse sentido. Então você, buscando os caminhos corretos, com certeza absoluta, você acaba chegando muito mais rápido onde você quer. Zé, obrigado de novo, um grande abraço, uma excelente semana para todos. Daniel, forte abraço e até a próxima.